Bem-vindos. Hoje vamos olhar para uma questão que paira um bocado no ar, não é? Até que ponto é que a tecnologia pode, talvez de forma invisível, influenciar a nossa mente, a nossa consciência? Temos aqui material, olha, bastante intrigante para esta análise. Partes de um e-book Tecnofrequência, de um autor chamado Nick Seth. Ele relata experiências pessoais com frequências, supostos seres multidimensionais, tecnologias vibracionais, fala até de ferramentas específicas como um triângulo azul com a energia taquiónica. E pronto, vamos cruzar isto com informação mais palpável sobre os avanços na leitura cerebral por inteligência artificial e as interfaces cérebro-computador, as BCIs. A nossa ideia aqui é, quer dizer, tentar descompactar estas duas frentes. Por um lado, as ideias sobre como frequências e a média digital poderiam ser canais de influência ou até portais, isto baseado nas vivências do autor, e por outro, há as implicações bem concretas das tecnologias que já prometem ler os nossos pensamentos. Uhum. E um ponto de partida curioso, vindo dessa fonte da tecnofrequência, é a visão do corpo humano como uma espécie de antena biológica. A ideia base é que somos sensíveis a ondas, a sons, a luzes e que o conteúdo digital que consumimos, vídeos, redes sociais, poderia funcionar quase como rituais disfarçados, alterando a nossa frequência coletiva, talvez, e tornando-nos mais sugestionáveis. Exato. Vamos aprofundar um bocadinho essa noção das frequências. O autor de Tecnofrequência, pronto, parte do princípio de que tudo vibra, que tudo tem uma frequência e que estas frequências podem interagir com a nossa consciência, alterar estados mentais, emocionais. Ele dá exemplos concretos, certos sons, imagens geométricas específicas ou até ritmos visuais muito rápidos que, segundo ele, conseguem ativar diretamente o subconsciente. E ele não fica por aí. Sugere que a internet, a própria televisão, podem ser usadas como canais de interferência, através de imagens, talvez símbolos subliminares. Ele chega a descrever uma sensação pessoal de sentir uma presença ou de ver uma imagem no ecrã ganhar tipo uma profundidade inesperada. Quase como se fosse uma janela, percebes? Sim, entendo. O que nos leva talvez à alegação mais invulgar do texto, a da interação com seres não físicos através da tecnologia digital. O autor relata mesmo um encontro com o que ele descreve como um ser dos tentáculos, visto no reflexo do monitor quando estava desligado. A interpretação que ele dá é que o medo funciona como um canal de acesso para estas interações e que levar a própria vibração, o estado emocional e mental, basicamente, poderiam enfraquecer essa ligação. É uma ideia complexa. Pois. E perante estas alegadas interferências ou perigos, o autor descreve então a busca dele por proteção. Isso levou a desenvolver o que ele chama de tecnologias vibracionais. Fala no triângulo azul, onde usa a forma e a cor azul para, segundo ele, estabilizar a mente. E também num rotor magnético com energia taquiónica. A energia taquiónica é descrita no livro como bem uma energia primordial subatómica e que, quando usada num campo rotacional, criaria uma espécie de purificação. A combinação destes dois elementos formaria na visão dele um escudo vibracional, um escudo protetor. E ele sugere ainda outras práticas. Respiração triangular, ouvir frequências sonoras específicas como 432 Hz ou 528 Hz e até períodos de jejum digital, desligar mesmo. É interessante esse foco na proteção vibracional. Embora venha de uma perspectiva muito particular, a preocupação sobre como a tecnologia interage com a nossa mente está a ganhar força noutra área. Uma área bem mais concreta, a das interfaces cérebro-computador, as BCIs. Aliás, o próprio autor de Tecnofrequência fala da internet como uma espécie de hipnose coletiva, referindo-se à nossa dependência da validação online, dos likes, etc. Exatamente. E aí entramos, pronto, no domínio da ciência e da tecnologia atuais. As BCIs funcionam captando os sinais elétricos do cérebro, seja com toucas, com eletrodos, o EEG, ou implantes mais invasivos. E depois usam inteligência artificial para descodificar esses sinais. E isto já não é ficção científica, atenção. Temos a Meta a conseguir traduzir atividade cerebral em frases, a Universidade de Stanford a permitir que pessoas paralisadas escrevam usando a mente e, claro, a Neuralink do Elon Musk a desenvolver implantes cerebrais muito sofisticados. Só que, claro, estas tecnologias trazem um novo pacote de questões éticas e práticas, como as fontes também apontam. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a privacidade mental. Quer dizer, se os nossos pensamentos podem ser lidos e transformados em dados, quem é que controla essa informação?
Onde é que ela vai parar? Sem dúvida. E depois, o potencial para manipulação. Será que estas interfaces podem ser usadas não só para ler, mas também para influenciar pensamentos ou emoções? Para induzir certos estados e juntam-se a isso os riscos de vigilância constante, não é? O impacto na saúde mental de ter a mente permanentemente conectada e até o perigo, bem real, de hacking cerebral. Há um consenso crescente na comunidade científica e isso reflete-se nas fontes sobre a urgência de criar regulamentações, regras fortes para guiar o desenvolvimento e o uso disto tudo. Resumindo um pouco o que vimos aqui, exploramos, vá lá, duas visões sobre esta interação tecnologia-consciência. Uma, mais esotérica, vinda da tecnofrequência, que vê a tecnologia como transmissora de estados de ser, de potenciais interferências, e que propõe ferramentas como o triângulo azul e o rotor taquiónico para a proteção. E outra visão vinda da ciência mais estabelecida, focada nas BCIs, que permitem uma interface direta, física quase, com o cérebro. Mas o elo comum é este: esta interface cada vez maior entre o tecnológico e o mental. A importância da nossa atenção, da nossa intenção, quando consumimos média. Pois. E ficamos com uma pergunta, talvez para reflexão, que vai um pouco além do que as fontes discutem diretamente. Numa era em que a tecnologia avança a passos largos para descodificar pensamentos e, segundo algumas perspectivas, até para influenciar estados vibracionais, o que significa realmente ter soberania sobre a própria consciência? Como é que podemos cultivá-la ativamente? Para lá da simples opção de, pronto, desligar os ecrãs de vez em quando. É algo para pensarmos.